Olá, eu sou Luísa Gadelha e junto com a Adria e com o David nós vamos falar um pouco sobre uma série que é muito parecida com Black Mirror e que se chama Electric Dreams. Ela é baseada nos contos do Philip. O episódio que nós vamos debater hoje é Kill All Others, que ele já é um pouco assustador só pelo nome, que significa matem todos os outros. Esse episódio foi passado pelo nosso professor de Sociologia, Ricardo Lima. Bom, a série, ela é de ficção científica, mas ela também traz coisas que lembram muito o nosso mundo de hoje em dia, porque são coisas que a gente vai falar mais um pouco pela frente. Bom, a gente precisa falar um pouco sobre o que acontece no episódio. O episódio segue a vida do Peter, que ele é um cara comum, ele é funcionário público, casado, tem uma vida muito simples, nada demais mesmo. Ele mora numa sociedade que é futurista, ela tem muita tecnologia, mas tem um governo muito autoritário por trás disso tudo. Um dia ele está assistindo o discurso de uma candidata que está no poder, e aí, do nada, ele escuta ela soltar a frase Kill all others, que em português é matem todos os outros. E aí ele fica em choque, nesse momento ele tá sozinho, e ele fica em choque, ele chama a esposa dele, fala pra ela, ele volta isso várias vezes, essa fala dela várias vezes, só que pra esposa dele e pra todo o resto das pessoas que estão assistindo a transmissão e que estão no local que a candidata faz essa fala, tá tudo normal. Então, a plateia que tá lá escuta isso, continua aplaudindo, agindo como se fosse algo normal. E aí, depois que isso acontece, ele começa a ver essa frase em todos os lugares. Ele começa a ver nos outdoors, nos comerciais, nos cartazes, na cidade. Tipo, ele tá andando pela rua e ele vê escrito em algum lugar, Kill all others. E aí ele começa a se incomodar muito com isso. Ele fala para as pessoas, gente, vocês não estão vendo o que eu tô vendo? Ele começa a pensar muito sobre isso. Ele fala com os colegas de trabalho, com as esposas, com a esposa dele, com os amigos. E todo mundo age e responde ele como se fosse uma coisa normal, uma coisa comum. E ele fica muito agoniado com essa situação, porque ele percebe que ele tá sozinho nisso. Ele é o único que tá vendo aquilo, que tá sentindo aquilo. Então, como ele é o único que questiona, ele passa a se achar uma pessoa estranha, uma pessoa maluca, ele passa a achar que ele é o errado da história. E aí, quando o episódio vai se desenvolvendo, fica claro que o governo cria um inimigo invisível, que é chamado de outro, e a população simplesmente aceitou essa situação. E aí o outro é basicamente qualquer um que pensa de uma forma diferente ou que vê essa manipulação que eles estão fazendo. O outro é uma pessoa que não se encaixa, basicamente. E o Peter, por ele perceber isso e resistir a isso, tem até uma cena em que ele tenta defender uma mulher dessa situação, ele acaba sendo tratado como um dos outros. E é muito angustiante, é muito difícil de ver essa série, é muito perturbador, porque em muitos momentos você pensa, caraca, será que eu ficaria calado também? Como eu agiria nessa situação? Porque as pessoas tratam ele como louco, ele fica ali sozinho, e a esposa dele, que era alguém que deveria dar um apoio para ele, também fica achando que ele tá maluco, que ele tá endoidando com isso, sabe? Então, é muito difícil, porque mostra como uma sociedade inteira ela pode ser manipulada com uma mensagem que, repetidas várias vezes, fica ali, entendeu? E as pessoas começam a achar como normal. É aquilo, né? De quando uma mentira ela é contada muitas vezes e muitas pessoas começam a seguir essa mentira, ela começa a parecer muito uma verdade. E aí ele no final paga caro por ter questionado com isso, né? Por ter questionado essa situação. Ele é pendurado, né, perto daquela placa de matem os outros, que todo mundo achava que eram bonecos que ficavam pendurados lá,
mas na verdade são pessoas que são considerados outros. E ele fica pendurado lá. E realmente é muito difícil de assistir, é muito angustiante. Olá, professor. Meu nome é David Gabriel. Agora eu vou fazer uma análise mais sociológica do episódio. Nesse episódio a gente consegue trazer um pensamento sociológico bem mais clássico, né? Um desses exemplos é o panóptico de Foucault, né? Que uma breve forma de expressar isso seria uma cadeia circular com uma torre de vigilância central, que no caso todos os detentos, todos os presos teriam em seu pensamento que eles estão sendo vigiados o tempo todo. Então, ou seja, eles mesmos se limitam, colocam dentro deles que eles estão sendo vigiados e se limitam a fazer certas coisas, né? E no episódio a sociedade é monitorada pelo governo, pela mídia, de forma total, né? Isso lembra muito o panóptico. Também tem um controle pelo discurso, pela propaganda, né? Como eles colocam nos outdoors, hologramas, programa de TV escrito Kill all others, no caso, mate os outros, né? Isso cria medo, conformidade, né? E para Foucault, o poder disciplinar, ele não é apenas físico, ele também é simbólico, controla o discurso. No caso, quem controla o discurso controla o comportamento, ou seja, se a pessoa fala aquilo, ela está controlando o que a pessoa vai fazer, né? Isso meio que passa assim no decorrer do episódio, né? Também tem um outro ponto aqui, o autocontrole e normalização. No caso, todos os cidadãos ouvem aquilo e agem naturalmente, eles normalizam aquilo, né? Para eles aquilo é totalmente normal. E no caso, isso vem também já da parte da alienação de Marx, onde a vigilância tira ali a coisa do indivíduo, a vontade do indivíduo de ter o senso crítico. Ele pensa, poxa, estou sendo vigiado, todos estão falando isso, está todo mundo normal, então para mim está normal. Então, no caso, as pessoas ouvirem mate os outros e agir normalmente como se não tivesse acontecendo nada, isso já vem muito da parte da alienação de Marx, né? Não apenas também sobre isso, dessa parte de senso crítico, né? Também tem na parte do trabalho também, onde o protagonista, né, ele é só um trabalhador qualquer. Ele vive uma rotina de mecânico, ele não tem um senso crítico para sair daquela profissão, de fazer alguma outra coisa, né? Tem também na parte do discurso do mate aos outros, tem a alienação em relação ao próximo, né? Que no caso a sociedade, ela vê os outros, no caso as outras pessoas, como inimigos. Então meio que mostra a alienação do ser humano em relação aos outros seres humanos, né? Reforça a lógica e exclusão e a perda da essência humana. Quando a pessoa aceita matar sem questionar, deixam de agir como seres conscientes e solidários. Isso é a forma extrema da alienação, de perder a própria humanidade. No caso, eles simplesmente se deixam agir. Eles não pensam, não têm um senso crítico, eles não refletem, eles não conseguem ter uma opinião própria sobre aquilo. Eles apenas pensam que estão sendo vigiados, eles impõem dentro deles mesmos que eles estão sendo vigiados, ou que eles têm que fazer aquilo, né? Eles impõem o que é certo e o que é errado, que no caso de uma manipulação massiva de toda essa mídia, de todo o governo, implantando na cabeça deles que matar os outros é totalmente normal. E no caso eles pensam assim, dessa forma, e vão perdendo a sua humanidade, simplesmente agem sem pensar, né? E a única pessoa que foi contra esse pensamento, que foi o protagonista, ele é tratado como errado. As autoridades vão atrás dele, as pessoas julgam ele simplesmente por pensar diferente dos outros, né? Ele se deu conta que aquilo não era nada normal. Falar matem os outros, isso não é nada normal. Ou seja, a partir do momento que ele rompe essa bolha e tem um pensamento contrário e passa a ter o senso crítico dentro de uma sociedade que é massivamente manipulada pelo governo, ele passa a ser como errado, meio como se fosse ali uma ditadura, né? Todo mundo pensa de uma forma, se eu penso diferente eu sou errado. As autoridades vêm atrás de mim, as pessoas fazem algo contra mim. Então, no caso, o fato do protagonista ter pensado diferente, né, mostra, e a sociedade, a autoridade ter ido contra ele, mostra como a alienação de Marx estava altamente implementada naquela sociedade, onde ela simplesmente não
não tinham noção, não tinham capacidade de raciocinar, capacidade ali de pensar, de parar para pensar e fazer, poxa, isso não tá certo, isso não é nada normal. Tanto é que os amigos dele viam, o protagonista falava isso com os amigos dele no ambiente de trabalho, e, tipo, nem deles tratavam isso como se fosse algo ruim, todos eles tratavam como se fosse algo totalmente normal. E também na cena em que ele aparece, em que ele tenta se fantasiar para aparecer lá no programa, todos os amigos dele percebem isso, todos param de falar com ele, vão contra ele, como se ele estivesse errado, como se ele ir contra essa frase de mate os outros ser errado. Então, no caso, toda essa humanidade já perdeu todo o seu senso crítico, já implementou dentro delas que elas têm que fazer aquilo e não tem nenhum raciocínio lógico, não tem nenhum autocontrole para se controlar e deduzir que aquilo não é certo, né? Então, no caso, essa foi a análise sociológica que eu consegui tirar desse episódio. Oi, eu me chamo Adria e eu vou falar sobre a crítica e reflexão. Quando pensamos no episódio de Electric Dreams, percebemos que muita coisa que aparece na ficção já está presente no nosso cotidiano. Por exemplo, o impacto da tecnologia nas nossas relações sociais. Hoje, as redes sociais moldam as amizades, relacionamentos e até as opiniões políticas. Muitas vezes a gente passamos muito mais tempos conectados a telas do que interagindo pessoalmente. A ficção científica, nesse sentido, ela funciona em cenários, mas nos ajuda a perceber os problemas que já estão acontecendo, como a dependência tecnológica e a forma como o ser humano se adapta ou se perde em meio a tantas mudanças. E vale ressaltar que o episódio é basicamente um alerta sobre como o medo e a propaganda podem manipular as decisões e os comportamentos das pessoas. Mesmo sendo ficção, vemos que eles são paralelos claros no mundo real. As campanhas políticas, a fake news e a pressão social podem influenciar opiniões e até atos extremos. A ficção científica, ela funciona como espelho da realidade, mostrando riscos éticos e sociais. Bom, agora eu vou falar sobre a sociologia no cotidiano. Quando trazemos isso para a sociologia, dá para perceber as várias conexões, né? As redes sociais e a vigilância digital. Lembram a ideia do Big Brother, em que cada passo nosso pode ser rastreado? Isso levanta discussões sobre liberdade, privacidade e até mesmo sobre o controle social. Outro ponto é o consumo e o meio ambiente. Em muitos episódios da série, aparece a lógica de um consumo sem limite, que esgota recursos e gera impactos ambientais. Essa crítica é muito atual, já que vivemos num estado onde a cultura do consumo rápido gera lixo, poluição e desigualdade. E falando sobre desigualdade social, a ficção mostra sociedades divididas em classes muito distantes entre si, o que não é muito diferente da realidade. A tecnologia poderia ser uma ferramenta de inclusão, muitas vezes aprofunda desigualdades, porque nem todos têm acesso a ela da forma correta. Vale ressaltar que podemos trazer para o dia a dia as redes sociais e propagandas que moldam opiniões, às vezes criando intolerância. O episódio também nos lembra da importância do pensamento crítico e da resistência à pressão social. A sociologia nos molda a entender como instituições, cultura e poder influenciam a vida das pessoas e como podemos refletir sobre os nossos papéis na sociedade. E bom, em resumo, o episódio Kill All Others nos mostra de forma intensa os perigos do autoritarismo e da conformidade social. Ele nos faz pensar como muitas vezes aceitamos discursos prontos sem questionar e como isso pode ser usado para monitorar e controlar as pessoas. A arte e especialmente a ficção científica tem esse poder. Elas não estão apenas contando histórias futuristas, mas sim nos convidando a olhar para o presente,
Quando assistimos a uma obra como Electric Dreams, percebemos que ela é, na verdade, um espelho da nossa realidade. Uma alerta para que não nos deixamos levar pelo conforto da passividade e para que possamos enxergar as consequências das nossas escolhas coletivas. E é exatamente isso que relaciona a sociologia com obras de ficção é tão importante. Conseguimos refletir sobre sociedade política e comportamento humano de um jeito acessível e criativo. Ao mesmo tempo que nos entretém, a série nos provoca a questionar desigualdades, o papel da tecnologia e os rumos que queremos dar ao futuro. E bom, esse foi o nosso podcast. Agradecemos a todos que nos ouviram e esperamos que este episódio tenha feito vocês refletirem um pouco mais sobre o mundo ao nosso redor, que possamos usar a arte como um instrumento de crítica e transformação social. Agradecemos a todos pela atenção.